E aí pessoal, beleza? Aqui é o Alexandre Leone do Bate-Papo Ilustrado e hoje a gente vai fazer mais um Help BPI. A gente, no caso eu mesmo, porque eu tô aqui sozinho, peguei duas artes para mexer rapidinho, acho que essas vão ser bem tranquilas, porque elas já estão muito legais. Mas antes só aquele recadinho, se vocês quiserem apoiar o Bate-Papo Ilustrado, pra gente continuar produzindo conteúdo, vocês podem apoiar a gente pelo PicPay, o link tá na descrição. Vocês podem também fazer a doação direto por Pix, também tá na descrição. Se você quiser participar do Help BPI, vai lá no nosso servidor do Discord, tem lá um canalzinho para Help BPI mesmo, só colocar ali o seu desenho, sua dúvida. Foi o que fizeram as duas pessoas de hoje e vocês vão ver os feedbacks agora. Bora pro vídeo. Começando aqui com o desenho da Jui Asi. Esse desenho tá super legal e ela disse o seguinte: oi povo, essa pintura me incomoda um tanto, não sei exatamente o que. Algo na luz, no volume, nas cores. Estou aceitando ajuda para entender. Como eu disse, o desenho dela tá muito legal já. Eu acho que tá 90% lá. Tem uma coisinha ou outra talvez que dê pra gente melhorar. Eu acho que a principal coisa para mim, pelo menos, é como tá o cabelo. Ele parece um que tá menos renderizado, talvez uma estética um pouco diferente do restante, assim. A imagem ela já tá com um render bem legal, tipo, tem esse lance da textura, né, de ter essa textura de material tradicional que eu achei bem bonito. Mas o cabelo eu sinto que tá faltando um pouco de definição, parece que principalmente essa parte mais externa, assim, ele não tá tão definido, e eu vou mexer basicamente nisso e também tratar um pouquinho, acho que os tons das sombras. Eu sinto que as sombras, principalmente na pele, elas estão indo para um tom mais acinzentado, que pode dar uma característica não tão legal assim para a pele. Em geral, eu acho legal a gente jogar saturações na sombra, tá? Primeira camadinha é esse aqui, ó. Jogar um pouco mais de saturação no cabelo também, um pouco nas sombras da pele. Tá? Por exemplo, você pode ver na base do nariz, eu coloquei, onde seria essa área de sombra, um pouco de saturação nessa sombra. E no cabelo, além de um pouquinho mais de cor no geral, porque eu acho que tá faltando uma corzinha, jogando para os planos que estão virados para baixo, um pouquinho de uma sombra bem saturada, assim, bem vermelha mesmo. E aí no segundo layer aqui, trazendo um pouco mais de sombra para o rosto, para desenhar um pouco melhor as formas, então sempre considerando pelos contrastes, né? Você olhando pelo contraste, já pode ver que você tem um pouquinho mais de informação de contraste, de claro e escuro ali, que acho que ajuda a desenhar melhor a forma. Isso, inclusive, faz sentido nessa imagem, embora a luz pareça que esteja bem suavizada e tal. Faz sentido porque o cabelo ele é bem volumoso, ele fecha um pouquinho em volta do rosto, então faz sentido a lateral do rosto ser um pouquinho mais escura. Nesse ponto aqui eu trouxe um pouco de sombra definida. Essa é uma questão pessoal, assim, eu gosto pelo menos de ter shape de luz e sombra marcado. Aqui na roupa fica legal ter essa marcaçãozinha aqui do tipo do próprio cabelo mesmo, fazendo essa sombra nesse pedaço. Eu acho que ajuda a desenhar melhor. E no cabelo eu já vim trazendo mais também áreas escuras e claras, uma coisa assim, um pouquinho no rosto também. Aqui o queixo eu resolvi escurecer um pouquinho, até escureceria um pouco menos olhando agora, tipo, dá até para tirar um pouco disso que eu fiz. Claro que nas layers mais de cima provavelmente vou acabar mexendo nisso, mas a gente tem aqui mais sombra, principalmente nos olhos. Eu acho que os olhos talvez eles estejam com pouco volume, porque tá faltando um pouquinho de contraste. A gente vai falar na segunda arte, mas nessa tem um pouquinho também, o lance do ambient occlusion, né? Ou sombra de oclusão, onde uma parte encosta na outra, um material, um objeto encosta no outro, e você tem uma sombrinha um pouquinho mais intensa. Eu acho que nos olhos, somente na parte de cima, onde tem os cílios, e a grossura da pálpebra e tal, faz sentido você ter uma grossurinha assim, tipo, e gerar uma sombra um pouco mais intensa. Joguei também nessa parte interna do cabelo e tal. Aqui forçando um pouquinho mais a oclusão, né, esse ambiente oclusivo que eu tô citando. Nos cantos da boca, colocar uma sombra um pouco mais intensa. Fazer uma definição um pouquinho maior nos cílios. Isso não é necessariamente algo que você deva fazer, porque a arte ela tem um pouco essa estética de ser mais tradicional e ter uma pegada mais solta, assim, que eu acho que tá super legal. Mas eu acabei colocando, assim, eu acho que ajuda a dar um pouco mais de vida no olhar da personagem e destacar um pouquinho mais, sabe? E o que rolou aqui nessa parte foi tentar trazer ainda mais saturação para as partes iluminadas do cabelo e também
tentar fazer um desenho de luz e sombra um pouquinho mais simplificado pra roupa aqui. Eu acho que a textura tá super legal, sei lá, aqui no braço e tal, as pinceladas, essa estética meio arte tradicional tá muito bom. Talvez se simplificar um pouquinho o shape de onde bate a luz e onde é a sombra, talvez fique um pouco mais interessante, ajudar a descrever melhor a forma em 3 dimensões, tá? Então eu fiz um pouquinho disso aqui, dessa simplificada. Nessa layer, o que eu fiz foi dar uma simplificada aqui na parte de baixo aqui da calça, jogando um pouco de sombra, inclusive, para jogar essa região mais para trás, assim, tipo, tirar um pouco de foco, colocar um pouco da influência do cenário na cor. Então, imagina que quando uma luz ela vem da janela, por exemplo, quando a luz vem da janela, ela bate na parede e da parede rebate no rosto da personagem, no corpo, em todas as partes. E essa luz, dependendo do material onde ela bate, ela vai refletir com uma cor. O céu, por exemplo, a gente pode imaginar que nessa cena o céu é azul, então eu posso jogar esse azuladinho nas áreas de sombra, que ajuda a dar essa sensação de que ela está sendo iluminada por um cenário, mesmo que a imagem não tenha cenário, acho que faz sentido. E nessa parte de baixo aqui, ó, da roupa aqui onde é sombra, eu coloquei uma sombra um pouquinho mais quente, imaginando talvez um rebatimento que é uma luz quente um pouco de baixo para cima, ajuda a deixar a cor um pouquinho mais interessante, sabe, menos monocromático. No cabelo bastante eu fiz isso aqui, né, nos cantos, jogar esse azulado como se a luz do céu influenciasse bastante nessa cor. Por último, a única coisa que eu fiz aqui na última layer foi deixar um pouco mais acinzentado o olho, né? Essa parte de cima que tava com uma sombra alaranjada, eu joguei uma sombra um pouquinho mais azulada por causa dessa questão, né? Do céu tá influenciando as faces que estão voltadas para cima. O resultado do nosso feedback é esse aqui, tá? Vocês podem ver que a maior parte do trabalho foi feito ali no cabelo, para dar um pouquinho mais de vida, um pouco mais de contraste na cena. Eu manteria toda a parte estética da pincelada, ter essa estética meio tradicional que eu acho legal, mas eu acho que principalmente no cabelo vale a pena forçar um pouquinho esse contraste, colocar um pouquinho mais de cor, eu acho que vai dar uma vida maior pro desenho. Beleza? Brigadão, Ju, espero que tenha ajudado e que você goste do nosso feedback. Bora pro próximo. A próxima imagem aqui é do João Garim. E a dúvida dele é a seguinte: minha principal dificuldade é com a pintura, na finalização de como lidar com as linhas, como misturar elas na pintura ou removê-las. Outra coisa é na escolha de cores e a profundidade e perspectiva da cena. Observação é um concept para um personagem abandonado que tentei transformar em uma ilustração. Muito legal o desenho do João aqui, eu gostei bastante do design de personagem, da escolha das cores também achei super legal. Meu feedback eu vou focar mais nessa questão das linhas e como que dá para resolver isso na pintura. Eu acho que primeiro é importante a gente pensar o que seriam as linhas, né? Tipo, as linhas elas servem para delimitar muitas vezes os cantos da imagem e é para separar um elemento do outro, né? Mas tipo nas partes internas do personagem, elas ajudam a marcar o que seriam áreas de sombra, na verdade, né? Se você pensar tipo na base do nariz, ou a boca, ou a linha dos olhos, normalmente você tem linhas ali porque elas são pontos de contato entre duas superfícies que geram uma sombra. Então acho que isso é uma coisa importante, considerar deixar as linhas para marcar aquilo que a gente estava chamando na outra feedback de ambient occlusion, tá? Então é mais ou menos isso que eu vou tentar fazer aqui, tentar manter um pouco dessas linhas, mas só que agrupando elas para o ambient occlusion. Então aqui, por exemplo, ó, aqui eu já pintei bastante coisa logo de cara. A primeira coisa que eu fiz, na verdade, foi tentar desenhar um pouco melhor a direção da luz, jogando a sombra pro lado direito do rosto, ou lado esquerdo da imagem, né? E deixar a luz mais pro outro lado aqui, porque eu acho que isso também não estava tão definido, a direção da luz. Então acho que isso já ajuda um pouco. Eu sei que já pintei muito de uma vez só. Olha aqui no cabelo, vou tentar deixar um pouco das linhas que ele marcou aqui assim e tal, mas deixar elas meio que para marcar o que seriam essas sombras mais intensas, sabe? Tipo, como se fossem as áreas onde você tem uma reentrância maior e a luz entra menos, tá? Aqui no topo, olha como eu fiz com as linhas, né? Tipo, essas linhas que estão viradas para cima, que seriam uma região que você estaria pegando luz, provavelmente. Você pode deixar a linha ali, mas aí você deixa uma linha colorida, uma linha mais clara, ajuda a você dar essa sensação de que a imagem está iluminada, sabe? Então só de você colocar cor na sua linha já ajuda bastante. E aqui o que eu fiz foi manter a linha nas faces voltadas para baixo, né? Então aqui na base do queixo eu deixei a linha mais forte, na boca mesmo, aqui na base do nariz,
Aqui é a linha dos olhos mesmo, né, para desenhar o olho dentro da orelha. Então mantém essas linhas. E as que estão voltadas para cima dá essa clareadinha. Tá, aqui eu mexi um pouquinho nas cores também, renderizei um pouco esse braço. E uma coisa que eu resolvi fazer foi pegar toda essa região interna assim da roupa, né, tipo abaixo do braço aqui em cima da perna, e escurecer um pouco como se fosse uma área de sombra. Isso ajuda a fazer o que a gente chama de blocagem de valores, né? Os valores são os contrastes claro e escuro. Vale a pena você manter contraste e informação na área focal da sua imagem e tirar essa informação nas áreas que não são tão importantes. Então, narrativamente, essa imagem ela faz muito sentido você focar nessa parte aqui, né? As suas informações mais importantes, que vai ser o rosto, esse cabelo aqui que eu acho que está interessante, talvez até um pouco menos. Colocar o rosto e a ação, aqui no caso que é as mãos, né, que estão segurando aqui o potinho, e aqui a sopa, né? Então essa região aqui do rosto e das mãos é a parte mais importante. Essa parte aqui embaixo não me interessa tanto, então eu posso unificar isso aqui num valor mais delimitado, beleza? Para ajudar ainda mais nessa blocagem de valores, eu resolvi clarear mais a luz para gerar um contraste mais forte entre luz e sombra, separação maior. Aqui uma renderização um pouquinho maior aqui do elemento da panelinha aqui, né, do caldeirão, jogando um pouco de sombra embaixo para tentar ajudar a dar a sensação de que é um objeto esférico, né? E também jogando um pouco de calor nesse fogo aqui, jogando a saturaçãozinha, deixando a cor mais clara, inclusive pelos valores dá para ver, né? Tipo, deixando o cerne do fogo ele sempre tem que ser uma cor bem clara, normalmente vai ser um amarelo claro ou até branco, dependendo, e aí você vai pro laranja ou vermelho. E aqui você pode ver que eu usei o lance de marcar a linha, né? Tipo aqui a linha do final do poncho, aqui a linha embaixo do braço, né? Essa linha aqui que separa esse elemento aqui que seria tipo uma sainha da calça. Aí aqui eu trouxe um pouquinho de variação nos tons da pele. Eu acho que é sempre legal você ter um pouquinho de tons diferentes na pele para ela não ficar muito um plástico assim. É legal, por exemplo, clássico, né? A galera coloca tipo o nariz mais avermelhado, o nariz, as orelhas, às vezes um pouco da bochecha. Em volta dos olhos, às vezes vale a pena jogar uns azulados, uns roxeados, assim, ajuda a deixar a pele um pouquinho mais natural. Definir aqui um pouquinho também a colher de sopa, né? Tem um pouquinho de informação a mais, luz e sombra. Bom, então o feedback, se a gente olhar o antes e depois, esse é o antes. Esse é o depois. Eu esqueci de citar, eu também iluminei um pouco essa folha, né, a folha principal aqui, e deixei as outras mais para sombra para criar essa divisão. Então basicamente eu mantive as linhas só nas áreas de sombra mais intensa, tá? Então tipo seria para representar aquilo que a gente chama de ambient occlusion. As linhas que estão fora dessa área, se você quiser manter, você pode manter, mas deixa mais clarinho para mesclar melhor na pintura. É isso, eu espero que tenha ajudado, João. Lembrando, se vocês quiserem participar desse quadro Help BPI, entra no nosso server do Discord, tem lá um canalzinho Help BPI, só deixar lá seu desenho, sua dúvida, que a gente vai trazer para cá e tentar te ajudar o melhor possível. A gente se vê na próxima. Valeu, galera. Abraço.